A conversa agora aqui no Bom Dia Paraíba é sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários, como acontece toda terça-feira, né? É isso aí, é hora do quadro Eu Quero Saber com Paulo Souto, e a gente já tem um monte de perguntas aqui, como toda semana. A primeira de hoje, Paulo, é da Maria Vanielma, ela está dizendo o seguinte: é empregada doméstica, quer saber se tem direito aí, de folgar nos feriados civis e também nos religiosos. Como é que fica a situação? Bom dia, Larissa, bom dia, Delbrando. Vaniel, todos os feriados civis e religiosos, ou seja, os feriados nacionais, o empregado doméstico tem direito de gozar sem prejuízo de sua remuneração. E também aos feriados municipais e estaduais previstos em lei. É direito do trabalhador doméstico desde 2006. Esses seriam, então, aqueles que vêm feriados nacionais, vermelho lá não, na folhinha, cuidado nos calendários. Aqueles calendários não condizem com a verdade. O que vale, então? O que vale são os feriados previstos na lei. A legislação. A legislação é que define. Então, vamos à dúvida agora de Adriana Montenegro. Posso fracionar as férias de uma empregada doméstica? Ela pergunta. Pode, Adriana. Você pode fracionar até 15 dias. Você concede 15 dias de férias, depois marca mais 15 dias. Agora, o pagamento tem que ser concedido no primeiro período. Paulo, José Otávio está perguntando o seguinte: uma pessoa pode ter quantas aposentadorias e quantos empregos públicos? Tem limite para isso? Tem. O que nós estamos recebendo de e-mails e telefonemas sobre este assunto. Por quê? Porque o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba constatou, fez um cruzamento de folha municipal, estadual e federal, todas as prefeituras do Estado, autarquias, empresas de economia mista, e constatou diversas acumulações ilícitas. O servidor público pode ter, ele pode ter um emprego público, agora existem 3 exceções. Ele pode ter 2 cargos de professor, desde que um deles não seja retido. Ele pode ter um cargo de professor e um de técnico, e pode ter 2 cargos na área de saúde, desde que sejam profissões regulamentadas. E a mesma coisa o aposentado. Você só pode ter 2 aposentadorias se aqueles cargos forem acumuláveis em atividade. Então, tem muita gente com 3. Quem tem 3 cargos públicos só pode ter 2. Quem tem 2 aposentadorias e hoje exerce um cargo público, não pode. Só são 2, no máximo 2. E olha que é exceção 2 cargos. Então, tem muita gente que vai perder a aposentadoria, vai ter que fazer opção, e muita gente vai ter que renunciar a vários empregos aqui em nosso estado. Agora, a dúvida de Ana Maria diz assim: um aposentado que adquire uma neoplasia maligna, nesse caso, tem direito de ter adicionado ao valor de sua aposentadoria o percentual de 25%? Só fazer uma observaçãozinha: a neoplasia maligna, para quem não sabe, em casa é câncer, não é correto, isso? Correto. E no caso dessa pergunta, o rapaz adquiriu próstata. Sim. Um câncer de próstata. Olha, ele só vai ter direito se a sua aposentadoria for por invalidez e de que ele necessite do auxílio permanente de uma terceira pessoa. Aí ele vai ter um adicional, que já está previsto na lei, de 25% em sua aposentadoria. Então, se ele receber o teto da aposentadoria, não tem problema algum. O teto vai ser acrescido de 25%. Tem mais dúvida, né, Hildebrando? Tem sim. Vitorina da Costa, é a nossa quinta pergunta de hoje, está questionando o seguinte: olha aí, Paulo, quando a empregada doméstica está em gozo de auxílio-doença, se ela perde, por isso, o seu direito às férias, uma coisa implica em outra ou não? Implica. Implica. Agora, quem já adquiriu o direito, não perde. Se ela adquiriu o direito, ela perde. Agora, se ela estiver, um exemplo, em gozo de auxílio-doença, no período aquisitivo, vamos dizer que ela está naquele período de 12 meses para adquirir as férias. Se ela passar 6 meses percebendo auxílio-doença, aí ela não adquire o direito às férias, ou seja, aquele período vai ser novamente contado. Encerra-se tudo se ela passar mais de 6 meses. Entendi. Recebendo auxílio-acidente ou auxílio-doença. Vamos à dúvida agora de Davi Jonathan, diz assim: meu colega é paraplégico, recebe um benefício assistência do INSS, e se caso ele começar a trabalhar como jovem aprendiz do PCD, não é isso? Ele perde o benefício que recebe hoje do INSS? Davi, o aluno aprendiz PCD, ele não vai trabalhar, ele vai apenas para uma empresa complementar a sua carga como aluno, ou seja, carga de aprendizagem. Não é aquele caso onde a empresa tem contratado deficientes. Não é. Então, neste caso, ele não perde seu benefício assistencial. Ok. Mônica Maria está perguntando o seguinte: por quanto tempo pode um funcionário público ficar à disposição em outro órgão público? Quem vai ser responsável pelo pagamento do salário desse servidor? A sua primeira pergunta... Isso é uma coisa muito comum, né, Paulo? É comum, não existe prazo. Entendeu? Não existe prazo. Prazo fica a critério da... É o que o pessoal popularmente chama, fica à disposição. Fica à disposição, ele vai ficar, vamos dizer, um funcionário da CAGE vai ficar à disposição da Assembleia Legislativa. Não existe um prazo. Fica enquanto o presidente da Assembleia achar que é benéfico para ambas as partes, tudo bem. E quem arca com o pagamento? Aí vai depender do que for constar na portaria. Entendi. Ficar acordado.
Entendeu? Dúvida agora de Harrison Lisandro, pergunta o seguinte: tenho atualmente 6 anos de contribuição junto ao INSS e 2 anos como servidor municipal. Continuando assim, como ficará a minha aposentadoria futuramente? Harrison, você está muito novo para pensar em aposentadoria, então deixa esse tempo lá no INSS e da Prefeitura. Um exemplo. Se ele continuar como servidor público, no futuro ele pode pegar esses 2 anos que é do INSS e pedir para verbar junto à Prefeitura. Ou se ele era servidor público e hoje está na empresa privada, ele também aguarda. Se no futuro ele for se aposentar pelo INSS, ele pega esses 6 anos e pede para verbar no INSS. Tá certo. Raimundo Gomes, uma prestadora de serviço junto a uma prefeitura que engravida, passa a ter estabilidade no emprego? Olha, o Estado da Paraíba, o governo do Estado, tinha 11 mil prestadores de serviço. E o prestador de serviço é uma exceção, mas aqui virou regra. Se for constatado que aquela contratação das mulheres como prestador de serviço foi uma fraude, uma burla da legislação, ela vai adquirir o direito. Agora, se for um caso de prestador de serviço, aquele caso de exceção, não. Ela não adquire por quê? Porque não existe um vínculo. Mas, na Paraíba, o que era exceção se tornou uma regra. Então, se a pessoa for para a justiça, eu acredito que ela adquire a estabilidade. Vamos à dúvida agora de Rosana Silva. Ela nos enviou uma pergunta dizendo o seguinte: quando é que uma empregada doméstica adquire o direito de gozar suas férias? Eu tenho recebido muitas perguntas porque, às vezes, o empregado doméstico diz: quando completar 1 ano, eu quero gozar férias. Não, ele adquire o direito de gozar as férias. Pronto, ele completou 1 ano de tempo de serviço, ele tem direito a gozar as férias nos próximos 12 meses. Quem vai definir é o seu empregador doméstico. E não o empregado que diz: completou 1 ano, eu quero minhas férias. Não, quem vai definir é o empregador e que deve ser gozado nos próximos 12 meses, após 1 ano de trabalho. Ok. A gente está cheio de dúvidas tem aqui. Tem muita. Olha só, a Suziane Andrade Gomes, ela diz o seguinte: estou recebendo o seguro-desemprego, sou estudante do ensino superior e consegui um estágio. Meu seguro-desemprego será suspenso a partir do momento que minha carteira for assinada para esse estágio? Não, Suziane, porque a carteira de trabalho do estagiário não é assinada. Então, se não existe vínculo empregatício, ela não perde seguro-desemprego. Ela vai ter uma bolsa, mas ela não vai aparecer no sistema como um vínculo. Então, o sistema do seguro-desemprego não pega. É porque estágio é para aprender ainda. É para aprender, não é vínculo empregatício. Zuleide também mandou pergunta para a gente. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se um segurado do INSS que está recebendo auxílio acidente previdenciário desde 2012, dezembro de 2012, pode ter o seu contrato de trabalho reincidido por parte do empregador ou por parte dele próprio? Vamos começar respondendo pelo fim. Zuleide, por parte do empregado pode. Se ele quiser pedir demissão, não tem problema algum. Agora, o empregador só pode demitir esse empregado. Primeiro, ele tem a estabilidade de, enquanto ele estiver recebendo o auxílio doença por acidente, ele tem estabilidade. E depois dele suspender o pagamento do auxílio acidente, ele tem 12 meses de estabilidade ainda. Então, a empresa só pode demiti-lo depois da cessação do auxílio-doença, 12 meses depois. Ok, Paulo. As perguntas não acabaram não, mas nosso tempo acabou. Vai ficar mais para a semana que vem. Sempre chove de perguntas com você aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço Valeu a vocês pela e para a semana está aqui para tirar novas dúvidas. Obrigado. E quem quiser enviar pergunta, né, Ildebrando, pode. Pode sim, é só mandar aqui para a gente na próxima terça-feira. Você envia um e-mail, nosso endereço eu quero saber @cabobranco.tv.br ou eu quero saber @paraíba.tv.br.